Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje nós vamos para o nosso 64º vídeo. O nosso texto de hoje é Mateus capítulo 10, de 1 a 4. Na verdade eu vou ler aí o 2 e parte do 3. E lemos assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Até aqui. Então, o nosso personagem de hoje é Bartolomeu. Você sabe que estamos analisando a vida de cada apóstolo. Alguns são muito conhecidos, temos muitas informações na Bíblia e outros nós temos pouquíssimas informações na Bíblia. Bartolomeu é um desses últimos, que temos pouca informação e algumas informações ainda assim mesmo, essas poucas, debatidas, né? Primeira coisa eu quero chamar a atenção para o nome Bartolomeu. Olha, você sabe que a questão de nome na antiguidade não era uma coisa tão simples, porque as pessoas não tinham sobrenome, né? No Império Romano, em algum momento, ele começa a aparecer e vai se perpetuando. Há tradições de que o sobrenome surgiu na China, lá terceiro século antes de Cristo, né? Mas, enfim, nós sabemos que muitas pessoas, durante muito tempo, tinham apenas um nome. E você, para fazer diferenciação de nome em nome, então você colocava um apelido, um fato marcante da vida da pessoa, ou simplesmente designava o nome da pessoa e filho de alguém. Então, por exemplo, você quando encontra no Novo Testamento esse prefixo Bar, é filho de alguém. Bartimeu, filho de Timeu. Simão Bar-Jonas, que era Pedro, né? Que já era um outro apelido. Então o nome era Simão Bar-Jonas e ainda veio, Jesus colocou Pedro, né? Barnabé, filho da consolação, né? Mas o nome dele era José. E tinha um homem lá em Atos dos Apóstolos chamado Bar-Jesus, e o seu nome era Elimas, né? Então veja você que você encontra esse prefixo Bar, você pode ir atrás porque é uma designação para reconhecer uma pessoa, um nome e Bar alguma coisa. No caso aqui nós temos Bartolomeu, filho de Tolmai ou Ptolomeu, segundo alguns interpretam. Então nós temos Bartolomeu em Mateus, na relação de Mateus, aqui, conforme lido no capítulo 10, em Marcos capítulo 3 e em Lucas capítulo 6. Você encontra Bartolomeu. E você vai observar o seguinte: Pedro e André, Tiago e João, sempre em dupla, Filipe e Bartolomeu, tanto em Mateus quanto Marcos e Lucas, Filipe e Bartolomeu. Curiosamente, em Atos dos Apóstolos, Bartolomeu está associado a Mateus, mas é o único. Nos 3 primeiros evangelhos, Filipe está associado a Bartolomeu. Agora, no evangelho de Mateus, de João, o 4º evangelho, acontece um fato curioso. Filipe, ele está associado a um discípulo chamado Natanael. O evangelho de João nunca fala de Bartolomeu, mas fala no capítulo 1 de Natanael
Fala também no capítulo 21 de Natanael, quando Pedro resolve voltar à pescaria e mais 6 discípulos vão com ele, Natanael está entre eles. Voltando para o primeiro capítulo de João, Filipe encontrou Natanael. E eu leio assim, o seguinte texto, capítulo 1, 45 de João. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, depois dessas considerações iniciais, então eu quero dizer para você o seguinte: eu identifico Bartolomeu, citado em Mateus, Marcos e Lucas, com Natanael, citado em João. Então eu vou tratar, eu assumo aqui então que Bartolomeu é a mesma pessoa que Natanael. Natanael então seria o seu nome, Bartolomeu muito provavelmente seria aquele título que identifica ele, a família dele, filho de Tolmai ou Ptolomeu. Então, eu parto desse princípio aqui. Bartolomeu é o mesmo personagem que Natanael, ok? Então, vamos voltar para João, capítulo 1, porque, sendo assim, eu preciso olhar porque parece que esse é um dos únicos, é o mais completo texto sobre Natanael, ou Bartolomeu, no caso aqui. Veja que há duas coisas aqui importantes. A primeira é quando Filipe, o apóstolo, vem encontrar-se com Natanael, ele diz: encontramos o Messias. Ele diz: de Caná da Galileia, de Nazaré da Galileia. O que de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Bom, então essa é uma primeira coisa importante. Natanael, como qualquer outra pessoa, tem preconceitos. Ele tem ideias formadas. A mulher samaritana também tinha. Quando ela viu Jesus, vestimenta de judeu, fala de judeu, cabelo de judeu, ela diz: como sendo tu judeu, me pedes a mim que sou mulher samaritana? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Natanael, da mesma forma, também tem os seus preconceitos. Todos nós os temos. Só que o preconceito dele agora era contra Jesus. Se é de Nazaré, não pode ser o Messias. Gente, e aí é que as pessoas vão se arrebentando, né? Então, é tão ruim quando pessoas têm preconceitos contra o Evangelho de Cristo Jesus. Eles não têm um motivo. Eles são apenas porque ouviram uma história, viram um incidente, viram um mau testemunho aqui, ali, acolá. Então eles criaram um preconceito contra o Evangelho. É uma pena isso. O bom é que Jesus veio encontrar Natanael e conversou com ele. E aí, claro que Natanael, com a conversa, abandona o preconceito porque conheceu de perto. Quem conhece Jesus de perto abandona os preconceitos e fica com a pessoa de Jesus. E aí a palavra de Deus nos diz que Jesus diz mais uma coisa: quando Natanael vem ao encontro de Jesus, trazido por Filipe,
Jesus disse: eis aí um israelita em que não há fingimento, não há dolo, não há fingimento, ele é sincero. Natanael disse: o Senhor me conhece por acaso? E aí Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe falasse alguma coisa com você para vir aqui. E aí a lâmpada acendeu e ele pôde seguir os passos de Jesus. Jesus disse para ele é um homem sincero. Mas presta atenção, ele era sincero, mas estava sinceramente errado sobre o que ele pensava de Jesus. Sinceridade é bom? Claro que é. É uma boa coisa. Mas sinceridade sem verdade não dá certo. Fulano é de tal, ele tem determinadas crenças, mas ele é tão sincero. Mas ele é sincero, mas ele crê na verdade. É Jesus em que ele deposita a sua fé. Então veja só, às vezes a gente entra nessas furadas. É importante ser sincero? Claro que sim, mas é importante ser verdadeiro também. Natanael era sincero e passou a ser verdadeiro porque agora ele seguiu a verdade. Cristo, caminho, verdade e a vida. Natanael, muito provavelmente, Bartolomeu, trabalhou na Anatólia, ali na Ásia Menor, na Etiópia também, na Armênia, Índia, Mesopotâmia. São várias as tradições acerca de sua morte. Que ele foi chicoteado, colocado dentro de um saco, jogado no mar, que ele foi crucificado. Mas na Capela Sistina, lá no Vaticano, você encontra naquele painel o juízo final, o apóstolo Natanael segurando a sua própria pele, porque existe uma tradição de que ele foi esfolado vivo. E por isso ele segura a sua pele na mão e a ferramenta de tortura, da sua tortura na outra. Nós não sabemos, são conflitantes essas tradições. O que a gente sabe de Natanael ou Bartolomeu são esses textos que nós acabamos de ver. Então, que Deus abençoe a sua vida, espero que tenha valido a pena e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.